Olá, amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, o programa que aqui com você a cada edição debate alguns dos principais assuntos de Guarujá, também de Vicente Carvalho, logicamente, sempre sob aquela pegada propositiva, uma característica do programa, que assim como você também já sabe, toda edição recebe um convidado ou uma convidada especial, uma pessoa que se destaca na sua área de atuação, que nos ajuda a desenvolver aqui esse período do programa, os temas do programa. E hoje, com muito prazer, muita honra, nós estamos recebendo aqui a exuberante vereadora Andressa Salles, do PSB. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, Valdir. Deus abençoe. É uma honra estar aqui no seu programa. Quando eu fui eleita como vereadora, o primeiro jornalista que me convidou para estar participando de um programa foi você. E eu sou eternamente grata. Eu lembro até o dia de hoje, o quanto que eu fiquei. Fiquei ansiosa, o Bush estava comigo, fiquei nervosa, vontade de vomitar, um nervosismo só por Deus. Então é uma honra estar aqui novamente. Eu também poderia ter ficado mais ainda diante da beleza da vereadora, né? Ai, obrigada. Mais ainda. A Andressa aqui é a única vereadora mulher em Guarujá, né? Depois de 2 legislaturas sem que a mulher tivesse representação na Câmara, você entra e com apelo, assim, com vários apelos assim, para as questões da mulher, né? A mulher, que é metade da população, no Guarujá até mais tem mais mulher do que homem, no Brasil também como um todo, mas em questão de representação ainda é bastante tímida a representação feminina. E você entra numa Câmara de 17 vereadores, 16 contra 1. Como é que tem sido aí, agora na metade do mandato já? O que você pode dizer para a gente aí? Olha, Valdir, para mim está sendo de grande honra. Eu costumo dizer que a mulher ela tem que ter autonomia, tem que ter voz ativa. E comigo nunca funcionou a questão do machismo, né? Porque você que tem que impor o teu respeito, né? Então a mulher ela tem que se impor, saber o momento certo de lidar com várias situações, né? Não está sendo fácil porque eu sou muito autêntica, né? Eu sou muito verdadeira. O que eu tiver que falar, eu falo na cara e pronto, e acabou. Isso todo mundo já percebeu, né? A cidade do Guarujá me conhece muito bem. Já perceberam. Então, assim, tive alguns enfrentamentos. Não é fácil lidar com machismo, mas eu tirei isso muito bem, muito com tranquilidade, assim. Então, a gente conquista mais ainda no trabalho, né? A perseguição foram muitas, não é fácil. Você sofreu perseguição especificamente no ambiente político, sim? No ambiente político, muita perseguição, porque eu bato de frente, né, na defesa do meu povo, porque eu sempre falo, quem me elegeu foi o povo, e eu estou aqui para lutar pelo povo, né, principalmente para aqueles que não têm voz, aqueles mais carentes, necessitados, onde estão desacreditados da política. Eu dei minha cara para bater, eu lutei dentro de uma cidade de 350 mil habitantes, 224 mil eleitores. Então, o povo cobra, e está certo, tem que cobrar os seus direitos. Então, eu bato de frente. Então, assim, muitas das vezes, por você bater de frente, querer ver o resultado, saber que dá para fazer, você sofre, sim, uma certa perseguição, porque não querem que você fale, mas... comigo não funciona dessa forma. Eu falo o que eu tenho que falar, eu bato de frente com quem tem que bater e sempre em defesa do povo. Chegando à metade do mandato, até passamos da metade do mandato, né? Que você pode mostrar, que você apresentou, ou que tipo de situação que você se envolveu, assim, voltada à mulher ou não, assim, nesses 2 anos, assim, que se destacam nessa metade do mandato, na sua avaliação? Olha, Valdir, o que mais se destacou foi o comprometimento com o trabalho, o amor, escutar a população, mostrar para eles onde eles têm que buscar, eles têm acesso. Muitas das vezes eles não têm conhecimento dos seus direitos, né? Como pai, como mãe, como jovem. Os meus trabalhos tudo desenvolvido em cima de programas federais, porque eu tive uma experiência aí, e tem muito recurso, a cidade está abandonada há 30 anos, os jovens, eles querem oportunidades, né? Então, eu tiro, por exemplo, hoje o esporte, a cultura, o lazer e assim por diante. Um dos projetos que eu trouxe para dentro da cidade que marcou muito foi o ISSQN, que nós deixávamos de arrecadar em torno de quase 8 milhões ano. Durante 4 anos aí era em torno de 40 milhões. Eu consegui apresentar esse projeto onde a rede de hortelaria não pagava esse imposto e... Na grande verdade, quem perdia isso era o povo, era a cidade. Então, eu briguei, coisa que muitos governantes nunca tinham feito. Eu fui para o enfrentamento
consegui apresentar o projeto e foi sancionado. E aí eu venho brigando pelos recursos federais, venho lutando, batendo de frente, tenho vários projetos, né, que nem o projeto do FUCEM, que eu apresentei, foi sancionado. Os cemitérios não tinha verba, não tinha fundo, foi em cima do projeto desta vereadora que nós conseguimos trabalhar, porque não tinha projeto de lei, e foi desenvolvido e está resgatando aos pouquinhos. Então, assim, é muito trabalho, Valdir, é programa Avançar Cidades, é requerimento, é moção. Agora entrei no Ministério Público contra essa Sabesp, porque tem muito que se fazer em questão de saneamento básico, né? Então, assim, é uma cidade que vem abandonada há 30 anos, que brincaram de política, fizeram da política aqui no Guarujá, eu costumo dizer que brincaram, sentaram na cadeira e ficaram ali, o amém. Né? E a cidade foi sendo esquecida. Então, assim, os políticos antigos aí, eles sentaram ali na cadeira e, não, deixa a Sabesp fazer o que quer, deixa a Translitoral fazer o que quer, é assim, e o povo sofrendo, não. Então, essa é a diferença, o comprometimento em cima da legalidade, em cima da lei, do trabalho e do direito do nosso povo, né, Valdir, que é o mínimo, é o básico, é o essencial que eles pedem. Essa questão da Sabesp no Ministério Público, logicamente, tem a ver com a falta de água aí registrada na temporada, que aflige homem e mulher, né? Exatamente, Valdir. Eu fiquei muito chateada, porque há um ano atrás eu tinha apresentado um projeto de lei, foi aprovado meu projeto de lei, perguntando à Sabesp, né, o projeto de lei, ele dizia assim, o que a Sabesp estaria fazendo para precaver, né, o caos que nós temos há anos aí da falta de água quando chega o final do ano, para estar aí... fazendo ações preventivas. Isso, exatamente. Quais são as ações? O que vai ser publicado? Né? A Sabesp teve um ano para se trabalhar isso aí e não trabalhou. Né? E aí chegou o final do ano, nós tivemos aquele constrangimento. Né? Nós estávamos aí com 2 milhões aí de turistas, mais ou menos, vamos colocar em média aí 2 milhões de turistas na cidade, né? E o engraçadinho foi nas redes sociais falar que a falta de água é por causa do povo. Peraí, então, 30 anos que o povo tem culpa da falta de água no Guarujá? Né? Não, culpa é da prestadora de serviço que nunca prestou um serviço decente na cidade, que nem teve eu entrei com requerimento ali na Três Marias, nós perdendo mais de 50 milhões de litros de água, 6 meses, água potável, mostrei isso no vídeo ao vivo, entrei com a investigação, né? Então, peraí, a gente perdeu milhões de litros de água ali na Três Marias, onde faltou água em todas as comunidades. Nas comunidades mesmo não tem água, não tem pavimentação, não tem saneamento básico. A gente hoje tem 57 comunidades. Então a culpa é do povo? Não, a culpa não é do povo. A culpa é do prestador de serviço que não trouxe uma prestação de serviço digna ao povo. Né? Sabesp, na ocasião, ainda alegou que 2 motivos. O povo que desperdiçava e o povo que ocupava áreas irregulares que a Sabesp acabava não tendo como atender, né? O povo. É mais fácil colocar a culpa no povo. Né? Então, a Sabesp entrou nesse mérito. A culpa é do povo na ligação clandestina. Eu queria que eles entrassem lá nas palafitas, nos mangues, nas comunidades, que muitas das vezes não tem água. Né? O povo sofre lá. E o povo não se nega a estar pagando as suas contas. Então, peraí, não é culpa do povo, não. É muito fácil colocar a culpa do povo, né? A culpa assim, não, é o povo que tem a culpa de uma prestadora gigante que tem muitos poderosos por trás dela aí, né? Muitos patrocinadores aí, que ela patrocina muitos poderosos aí, né? Então é muito fácil colocar a culpa no povo e não trazer a solução. Então, de desculpa, nós estamos cansados. A Sabesp tem que trazer a solução. Então, eu entrei no Ministério Público, agora vou deixar para os órgãos competentes tomar as devidas providências. O seu mandato também tem sido marcado pela sua, vamos dizer, um jeito espontâneo de falar, de usar as palavras, de se expressar, de usar as frases e as expressões, e muitas vezes até de forma até que ganhou ares cômicos, né? Assim, algumas palavras que a senhora proferiu, né? Como, não chamando de senhora, mas por respeito, né? Você proferiu assim no calor da emoção, às vezes não, 2 episódios pelo menos que ficaram marcados na cidade. Uma palavra que a senhora usou como alcoolatrada. Alcoolatrada, que ficou todo mundo procurando no dicionário. Né? E recentemente, lamentando a morte, um assunto até sério, né? Acabou ficando cômico, mas um assunto sério, a morte trágica do jornalista Ricardo Boechat, onde a senhora usou mudou um pouco o nome. A que se deve esse jeito de falar e
não sei como que a gente pode dizer assim, um desvio da palavra, do sentido original da palavra, sabe? Na grande verdade, é as culturas que a gente anda, a gente brinca, a gente se diverte, tem tanta coisa pra gente se preocupar. A alcoolatrada, que nem a gente tá no Brasília, a gente lidar com quantos estados aí, né? Aí você vai... Você já ouviu alguém falar alguma vez? Já, Cultura do Sul, a galera lá, todo mundo, vamos ficar alcoolatrados, né? E na grande verdade, esse episódio foi um episódio muito perigoso que aconteceu comigo, viu? Inclusive, depois de um dia, se eu tiver a oportunidade, né? Na grande verdade, esse dia eu fui abordada, né? De uma forma irregular. Inclusive, a própria esposa do prefeito estava comigo no carro, a Edna Suma, né? Que eu vi ali que foi, na grande verdade, meu anjo na guarda naquele momento, né? E a verdade não veio à tona. E quando eu vi que a abordagem não estava sendo conforme tem que ser, conforme pede a lei, que eu fui parada já por rota, por civil, assim. E 2 dias antes eu tinha batido em cima de um secretário, né? Inclusive eu estive com o promotor falando em cima de um projeto de lei, em cima de alguma situação aí. E aí foi uma abordagem muito errada, muito estranha, em cima de todo o fato que estava acontecendo, em cima do meu posicionamento no plenário, em defesa do povo, né? Não foi uma blitz, né? Na grande verdade, nós fomos parados em frente ao Objetivo, uma rua bem deserta. E eu não estava dirigindo, eu tinha acabado de fazer uma cirurgia no rosto, né? E quando eu vi aquilo, eu falei assim, não, e ele estava acusando, né? Então isso vai muito além aí. Mas é uma forma de ficar... A molecadinha hoje na comunidade, ela fala assim, vamos ficar todo mundo alcoolatrado. Acabou pegando. Ficou pegando. Então é isso. É isso que o povo tem que saber. O povo, às vezes, leva as coisas muito assim... não tem humor, não tem... não sabe pesquisar, não sabe levar a coisa com mais humor, com mais, assim... algumas coisas tem que levar na brincadeira. E a gente tem tanto problema, tanta coisa para resolver na cidade, né? E a frase, a palavra acaba ganhando mais importância do que o fato em si, né? Poxa, mas o meu povo adora. O importante é que eu estou conseguindo levar algo para eles, né? E eles vão aprendendo. É questão de palavras, né? E o dado Bochete lá? Pô, deixa eu te falar, Ricardo. Gente, é de grande honra. É porque, assim, eu tive a honra, né? De conhecer esse grande homem, né? Um jornalista que ele vive do quê? Né? É um cara que tem humor, que brinca, e ele fala assim, ô mãe, a empreiteira falou que não pegou o dinheiro, né? Mas o dinheiro chegou aí porque eu não vi, né? Então era um cara que quem conhece, né, de verdade, sabe que ele ele tinha um humor, era brincadeiras, a palestra dele, eu tive a honra de participar, meu amigo, que nem o pai dele chama como? Dailton, né? Conhece o pai dele? Então é uma forma de brincadeira, muitas das vezes a gente brincava no meio das palestras assim, então eu tive a honra, né, de ter essa liberdade com ele. E para quem não o conhece, que vá nas redes sociais e procura saber quem é Ricardo, o humorista que ele é, alegre, feliz e brinca, se diverte, de uma palavra ele se transforma no mundo assim, sabe? Então o que falta nessas pessoas é ter conhecimento, ter mais amor, ter mais humor, ter mais brincadeira. E quando tiver que falar com propriedade, fala com propriedade, porque ele era assim, né? Entendi. Ele entrava para fazer qualquer matéria, ele falava com propriedade, mas com humor, com brincadeira, com serenidade e assim por diante. Uma coisa é certa, né? Tudo que a cidade já está meio que se acostumando, né? Às vezes, quando você pega lá para falar, alguma coisa vai sair, acaba ganhando mais destaque a forma com a qual você se expressa do que propriamente o fato em si, né? Exatamente. E outra coisa, ele tem que ser lembrado com alegria, com amor. E vou te falar, eu tive a oportunidade de ser essa pessoa, de ter a honra de ter conhecido. E quem não conhece o Ricardo, vai nas redes sociais, veja a forma que ele fazia. Ele trabalhava com humor, com amor. O que falta nas pessoas é isso, é trabalhar com humor, com amor, com dedicação e levar isso ao povo. É isso. Você citou um episódio dessa brincadeira toda que a gente fez do alcoolatrada, tal, que é o fato de você bater de frente com alguns secretários. E isso foi uma marca também no seu mandato, tem sido uma marca no seu mandato, esse enfrentamento, muitas vezes até direto, pessoal, e nominando, né? Você não fica
falando, tem um certo secretário. Não, muitas vezes você nomina ali os vereadores. Eu só queria que você comentasse isso depois do intervalo comercial, que é rapidinho, aí a gente já embala aqui no programa Sociedade vai para o intervalo, mas antes o Fábio vai colocar na tela, por gentileza, a capa dessa semana, dessa edição do Assunto Cidade, o Jornal do Guarujá, que assim como esse programa Assunto Cidade, é produzido de uma maneira independente, democrática e pluralista, graças aí ao apoio dos nossos colaboradores e patrocinadores. Essa semana, a edição do jornal traz a notícia sobre a manutenção da quantidade de 17 vereadores para a próxima legislatura. Havia um projeto tramitando na Casa que ampliava a quantidade de 17, dos atuais 17, para até 21 vereadores. As regras judiciais impõem que a composição da Câmara deve ser de acordo com a população. Agora já poderia ter até 23, mas o projeto era para 21 e esse projeto foi arquivado. Portanto, a Câmara de Guarujá vai ter os mesmos 17 vereadores na próxima legislatura. O Assunto Cidade está nas redes sociais toda sexta-feira e aos sábados nas ruas. O programa Assunto Cidade volta já já com a Andressa. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Você que é servidor público municipal tem uma ótima opção de lazer e descontração no Grêmio dos Funcionários da Prefeitura de Guarujá. Academia de ginástica, piscina, campo de futebol e ambientes coletivos são algumas das opções disponíveis para você e toda a sua família. Ao longo do ano, o Grêmio dos Funcionários Públicos de Guarujá promove eventos que reúnem amigos e garantem muita diversão. É o Grêmio, cumprindo seu papel de unir a categoria na melhor hora, a hora da folga. Muito bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade. Hoje entrevistando aqui com muita honra a vereadora Andressa Salles, do Partido Socialista Brasileiro de Guarujá. No primeiro bloco, a Andressa explicou aqui para a gente, falou para a gente sobre todas as questões que ela vem enfrentando aí como sendo a única vereadora mulher, levantando várias questões que dizem respeito à mulher, mas também principalmente comunidades carentes de Guarujá, como no caso da falta de água que aflige aí o turista, mas aflige muito mais o morador de bairros simples que ficam sem um precioso líquido ali, muitas vezes para necessidades básicas, essenciais, como beber e cozinhar, né, por exemplo. Né? E a vereadora anunciou aqui, inclusive, que tem uma ação no Ministério Público questionando a Sabesp sobre a qualidade do seu serviço. A gente conversou assim, meio que em tom de brincadeira, mas também sério, sobre os neologismos, as palavras que a vereadora acaba misturando uma palavra na outra, mas, por exemplo, algumas coisas que ganham uma dimensão grande aí na classe política, naqueles grupos de rede social, mas, na verdade, acabam não tendo efeito nenhum sobre a vereadora, não fica preocupada. Você não está entendendo. Eu tive uma notinha no jornal no jornal da Tribuna, pensa, tão famosa, gente. Sobre o jeito que você... do Ricardo, Dado Bochete, lá, o jeito que saiu na hora lá. Não, mas era isso mesmo. E nós deixamos no ar a questão que é justamente a parte política, né, da atuação da vereadora, porque mesmo como líder do governo que ela foi no começo da gestão, há 2 anos atrás, mesmo como líder, ela era uma das mais críticas à administração, inclusive nominando os secretários aos quais ela sempre foi crítica.
O secretário Gilberto Bens, por exemplo, sofreu na sua mão ali com todas as coisas, sofreu um modo de falar. E também o capitão Venâncio também, que é um outro alvo de suas críticas, né? Por que esse direcionamento assim, específico? Assim? Você vê falhas na atuação de ambos? Na grande verdade, Valdir, quando ninguém acreditou no governo e no candidato prefeito Walter Suma, quem acreditou foi a vereadora aqui, que nem era vereadora, né? Junto com seus líderes comunitários, junto com aquele exército, onde, na grande verdade, a pesquisa mostrava, você lembra muito bem, né? E a gente foi para o enfrentamento. E, assim, quando a gente elege um governo, a gente elege aquilo que a gente pregou lá dentro das comunidades, principalmente nas comunidades. A gente veio pleitear uma cadeira aí, tanto no legislativo quanto no executivo, onde na atual conjuntura o Brasil estava uma bomba dentro da política, né? A população desacreditada da política. A cidade do Guarujá jogada, abandonada, há 30 anos aí. E entrou gestão, saiu gestão, só prometeu, só promessas, 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 e não foi feito nada. Então, peraí, a gente luta por um governo da esperança, um governo que venha trabalhar, que não venha cometer erros de governantes passados, né? Toda essa minha equipe, todo esse exército, todas as pessoas que estiveram do lado dele acreditou e confiou. A gente não vai deixar alguns secretários que não têm mandato, né, que foram alianças políticas no segundo turno, né, onde foi adversário dele, querer estragar uma administração ou fazer algo errado que nem do aeroporto. Quem derrubou todo o processo do aeroporto, onde o secretário queria dar continuidade, fui eu, por ser presidente da Comissão de Fiscalização e Controle, né. Foi eu que investiguei. Foi eu que convoquei secretários da antiga gestão, pregoeiros, convoquei o próprio Gilberto Bens, que queria assinar, né, esse termo aí, esse contrato do aeroporto, onde, na grande verdade, até o selo estava fraudado, todo o processo maquiado, né, a gente chegou aí no consolado. Tanto né? que acabou sendo desfeito. Aí mostrei para o prefeito, a gente fez um relato, estava no Ministério Público, o prefeito imediatamente tomou um posicionamento e cancelou todo o processo e se abriu um novo, né? Porque nós queremos um aeroporto, mas a gente não quer também coisa que não seja feita na transparência, dentro do comprometimento, a gente está se falando de vida, então tem tudo tudo um porquê aí, né? E dentro das investigações mostrou que as empresas não estavam aptas para participar do processo, a lei 8666 ela é bem clara nisso, e aí eu fui para o enfrentamento, foi aí que eu falei a verdade, aí vai num programa de televisão, e fala que o governo... Peraí, o secretário ele não tem competência de estar na tua pasta, analisar um processo, saber ao menos o que está fazendo ali, né? Um secretário tem que saber. Exatamente. É o mínimo, né? Então, é dentro da verdade. Eu só falo aquilo que é verdade, né? Hoje a cidade tem outras demandas, né? A questão do aeroporto foi bastante pontual naquele momento, mas hoje, por exemplo, tem outras demandas. Estamos com um novo processo de transporte coletivo, uma nova empresa se apresentando na cidade, questões ligadas à saúde também, com um processo de terceirização, processo que a administração optou por fazer, terceirizar alguns serviços, e também a questão da iluminação pública, que ainda está precisando ainda de um pouco de reforço. Como é que você está vendo a gestão nessa segunda metade de mandato? A gestão pública, a gestão do prefeito. Tem que se trabalhar muito a questão do transporte público, né? Tem que fiscalizar melhor, a gente quer que dê certo porque o povo não pode sofrer, né? Então eu estou torcendo que o secretário competente da pasta tome as devidas providências, ouve mais o povo, né? Deixa o povo falar, escuta mais, né? Para trazer a solução. O que não pode deixar é o povo sofrer da forma que vinha sofrendo aí nessa adequação, né? Dessa nova empresa aí que eu, na grande verdade, eu vi bastante críticas, né? Porém, a questão do governo querer consertar ou não, né? Se um governo está ouvindo o povo, ele vai querer consertar, né? Porque o mandato é do povo, o povo que vai de manhã cedo e elege ali. Então, se o povo está insatisfeito, peraí, eu vou consertar, vou ver o que está dando errado e vou tomar as devidas providências, né? É assim que tem que ser feito, né? Tanto o secretário quanto o prefeito, né? A questão da saúde, peraí, o que está de errado, né? Que nem eu mesmo, foi eu que denunciei a saúde há 2 anos. Se hoje nós temos um PAN da rodoviária um pouco decente, que tem muito que melhorar, foi em cima da briga da vereadora, em cima de Ministério Público, médico que não atendia.
eu vim aqui no PAN de Vicente de Carvalho, o prefeito chamou a responsabilidade e está tomando as devidas providências. Eu faço minhas lives, eu dou 20 dias para o governo aí, começar para iniciar aí e trazer a solução. Senão eu vou de novo. Se fez, a gente vai agradecer e o povo vai ficar feliz. Se não fez, a gente vai ver a forma, né, de estar cobrando isso dentro da lei, né? Não importa onde é, se é Ministério Público, ou se é da Lei da Transparência, ou se é SIC, ou se é ofício. O que importa é o povo estar satisfeito e o povo tem que reivindicar, sim, os seus direitos. É o que eu venho pregando dentro da comunidade, né? Nas minhas palestras eu costumo dizer assim, não adianta tu pegar um livro e só ler a capa, ver a capa. Tu vê a capa, mas tu pega o livro ali, você vê o que tem só na capa. Aí você não pega ele e não abre e não vê o que tem dentro do conteúdo, né? Dentro do livro. O que o livro está ali para dizer, o que ele está ali para se expressar. Então, não dá para dizer que leu, né? Não dá para dizer que leu. Exatamente. Exatamente. Então, assim, tem que ouvir o povo, tem que dar mais acesso, tem que deixar o povo ter acesso, né? Escutar mais e trabalhar mais. Você, antes de ser vereadora e atuar assim como você atua fortemente, assim, junto a comunidades, pequenas comunidades carentes da cidade, você teve uma vivência em Brasília. E uma coisa que chama bastante atenção, você teve uma vivência como assessora parlamentar em Brasília. Sim. Teve uma coisa que chama muita atenção, é a introdução de alguns temas que não são simplesmente localizados na cidade, ou você consegue inseri-los dentro de algum contexto. Um deles, por exemplo, que eu já vi uma manifestação sua, é sobre o sínodo que a Igreja Católica está querendo promover na Amazônia e que vem provocando uma polêmica aí com o governo federal, né? Sim, eu fico muito triste porque eu vejo que tem uma força maior não querendo deixar o povo ter acesso, dar voz ao povo. O sínodo amazônico, nada mais, nada menos, o significado dele é caminhar juntos, né? Então o Papa Francisco, ele abriu esse seminário, essa discussão, onde ele quer com o sínodo, ele juntar todas as igrejas, né? E na Amazônia, ali, para escutar o que está acontecendo, quais as reivindicações, qual o sofrimento, dar voz ao povo, caminhar junto. E a igreja é isso, né, Valdir? Claro. A igreja é isso. Eu não entendo porque tem uma força maior não querendo que a igreja caminhe junto com o povo, não quer dar a voz ao povo. Então, está tendo uma força maior, eu fiz uma moção de apoio, né? Que a gente está torcendo que dê certo esse seminário, porque é isso que a gente precisa, mais humanização, mais amor, escutar mais, né? E levar mais. Então, por que essa força maior não quer deixar o povo se expressar de Ribeirinho ali, né? Ali os índios, né? Inclusive está tendo uma movimentação muito grande em cima disso. Então, o sínodo está sendo, na grande verdade, sendo perseguido por uma força política que não quer deixar que o Brasil saiba realmente o que está acontecendo. O governo federal está tentando proibir até o sínodo com base em achar que são movimentos de esquerda que estão se filtrando via Igreja Católica. Né? Bem isso, exatamente isso. E não o sínodo, para quem não conhece, ele significa isso, caminhar juntos. E o Papa deixou bem claro, né? Ele está convocando as igrejas evangélicas, né? Em tudo isso, se unir e dar voz ao povo. É exatamente isso. Então, estão confundindo bastante. E eu gostaria que todos, né, Igreja Católica, as evangélicas, que todos ajudassem a acontecer esse seminário, que é de grande importância para o Brasil, né? Trazer mais amor. É o que eu venho pregando desde a minha campanha de deputada federal. Mais amor, mais humanização, né? Ouvir mais o povo, né? Tá certo. É isso. Parabéns pela sua introdução de temas assim tão importantes assim nacionalmente falando assim num ambiente local da política local. E para quem não conhecia a Andressa é isso, né? Essa espontaneidade, esse jeito de falar, que muitas vezes o jeito de falar acaba ganhando mais destaque do que o fato em si. Mas queria te agradecer muitíssimo pela sua entrevista mais uma vez. Agradeço. Antes de terminar, eu vou deixar um espaço para você dar uma mensagem para o telespectador e para a telespectadora, principalmente. Bom, eu quero mandar um grande beijo para toda a população do Guarujá, Vicente Carvalho, todas as minhas comunidades. Continuarei trabalhando aqui com comprometimento, primeiramente a Deus e ao meu povo que confiou e acreditou em mim. Trabalhando dentro daquilo que o povo necessita, né? E trazer mais amor, mais humanização. A gente tem tanta coisa para se fazer nessa cidade, Valdir, né? E são tão poucas coisas que as pessoas, né, se preocupam. E a gente está com um grande problema que é a subaquática, né? A cava subaquática que está aqui em Cubatão, que eu estou investigando.
e a gente está com um grande problema também aí e o povo não está vendo. Então, vamos olhar mais com propriedade as questões que realmente precisa, principalmente a cava subaquática aqui, Cubatão e Liga Piaçaguera. Então, vamos ter mais humor e trabalhar mais com amor e dedicação. Tá certo. Boa sorte, Andressa, no teu trabalho. Obrigada, Obrigado pela presença. Obrigado a você pela audiência. A gente volta amanhã com um novo Assunto Cidade. Até logo a todos.